Se você é empreendedor, está cansado, com o caixa apertado, cheio de contas para pagar, sem apoio, sem aplausos, sem segurança nenhuma e mesmo assim ainda sente que nasceu para construir alguma coisa maior, então presta muita atenção nesse vídeo, porque nos próximos minutos você vai entender por que essa fase que parece derrota, não tem outra palavra, é o que você sente, derrota, pode ser exatamente o treinamento que separa quem desiste de quem constrói uma empresa de verdade. E fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar uma pergunta simples que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento difícil. Mas olha, antes de continuarmos, aproveita agora e já dê aí o seu like no vídeo, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com algum amigo empreendedor que também provavelmente está carregando o mundo nas costas, né? E não deixe de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Bom, mas agora, vamos falar a verdade. Empreender no Brasil não é nada fácil. Não é bonito como aparece nos vídeos da internet ou em novelas da Globo, né? Não é só abrir um CNPJ, fazer post no Instagram, criar uma oferta e esperar o dinheiro cair na conta. Empreender na vida real é acordar com um problema, é dormir pensando em problema, é vender bem um mês e cair no outro, é lidar com um cliente difícil, imposto pesado, fornecedor atrasado, funcionário desmotivado, concorrente copiando você, anúncio que não performa, boleto vencendo e gente de fora dizendo que você deveria arrumar um emprego de verdade. Quem é empreendedor sempre vive isso. E o pior, muitas vezes você passa por tudo isso sozinho. Sozinho porque a sua família não entende, sozinho porque os seus amigos não empreendem, sozinho porque a sua equipe espera respostas de você, mas ninguém percebe, ninguém mesmo, que você também está cheio de dúvidas. Sozinho porque você não pode demonstrar fraqueza. Se você demonstrar fraqueza, isso vai atrapalhar ainda mais a sua situação. Sozinho porque no fundo você sabe que a decisão final sempre cai no seu colo. E é exatamente aqui que muitos desistem. Não porque eram incapazes, não porque o negócio era ruim, não porque não tinham talento, mas porque não aguentaram a fase em que ninguém batia palma, que ninguém falava que legal que você está fazendo, o dinheiro não sobrava e a mente gritava, talvez eu não consiga. Mas ó, deixa eu te dizer uma coisa, quase todo empreendedor que hoje parece forte, já passou por uma ou várias fases em que pensou em parar. A diferença é que alguns obedeceram ao medo, outros continuaram mesmo com o medo. O que eu quero que você entenda e coloque na cabeça é que você não está fracassando, você está sendo testado. Olha só, existe uma mentira muito perigosa que destrói empreendedores todos os dias. Acreditar que uma fase ruim significa que o negócio acabou. Não significa. Um mês fraco, um trimestre fraco não define a sua empresa. Uma campanha que não vendeu não define a sua inteligência. Um cliente perdido, mesmo que seja o maior cliente, não define a sua reputação. Uma dívida não define seu futuro. Um erro de decisão não define a sua capacidade de vencer. O problema é que quando você está no meio da pressão, a mente enxerga e é tudo exagerado. Uma queda nas vendas parece uma falência, uma crítica parece uma humilhação pública, uma conta atrasada parece uma sentença, uma semana ruim parece prova de que você escolheu o caminho errado. Mas olha, muitas vezes não é mesmo o fim, não, é ajuste de rota. Empreender é ser testado o tempo inteiro. O mercado testa a sua oferta, o cliente testa a sua paciência, a concorrência testa a sua criatividade. O caixa testa a sua disciplina, a crise testa a sua coragem e a solidão testa a sua identidade. Porque é muito mais fácil dizer que quer ser empresário quando as vendas estão subindo. Difícil é manter a postura quando o telefone para de tocar. Difícil é continuar prospectando quando você recebeu 10 nãos seguidos. Difícil é acordar cedo quando você dormiu preocupado. Difícil é atender cliente com energia quando por dentro você está esgotado e desanimado. Mas é aí que o jogo começa de verdade. Empreendedor fraco só funciona quando tudo ajuda. Empreendedor forte aprende a funcionar mesmo quando quase nada ajuda.
E talvez essa seja a fase em que você está agora. A fase em que a vida está perguntando: você quer mesmo isso? Ou só gostava da ideia de parecer empreendedor? Porque empreendedor não é questão de parecer forte, é questão de continuar construindo quando ninguém está vendo. Bom, agora vamos falar sobre o preço de jogar um jogo maior. Olha só, você precisa entender uma coisa que poucas pessoas vão te explicar com clareza, então presta atenção. Quando você decide empreender, você aumenta o tamanho do jogo da sua vida. E jogo maior tem pressão maior, não tem como. Quem não empreende pode até ter problemas, mas o empreendedor carrega um tipo muito diferente de peso. O peso de decidir, o peso de arriscar o próprio pescoço, o preço de pagar, o peso de vender, o peso de liderar, o peso de errar sabendo que o erro pode custar dinheiro, tempo e reputação. Enquanto muita gente termina o expediente e desliga, você, empreendedor, continua pensando. Enquanto os outros recebem salário no fim do mês, você precisa gerar o dinheiro antes. Enquanto alguns reclamam do chefe, você precisa ser o chefe, o vendedor, o estrategista, o financeiro, o marketing, às vezes até o entregador. E sabe o que é mais pesado? Pouca gente entende. Se você reclama com quem nunca empreendeu, com quem nunca teve um negócio na vida, a pessoa pode até tentar ajudar, mas dificilmente ela vai compreender. Ela vai dizer para você descansar, largar disso, procurar uma estabilidade, fazer um concurso público, arrumar um emprego para parar de sofrer. Porque se ela gosta de você, ela não quer te ver sofrendo. Mas ela não entende o que está dentro de você. Ela não entende que você não quer apenas pagar as contas, você quer construir alguma coisa, você quer crescer, você quer provar para si mesmo que você consegue. Você quer ter liberdade, você quer criar alguma coisa que tenha valor. Você quer olhar para trás daqui a alguns anos e dizer: meu Deus, valeu a pena eu não ter desistido. Só que esse tipo de ambição tem um preço. E o preço muitas vezes é atravessar fases em que você se sente completamente sozinho, até encontrar pessoas que falam a mesma língua que você. Agora, uma verdade que pode doer é perceber que nem todo mundo vai te acompanhar nessa jornada. Essa é uma das partes mais difíceis da jornada empreendedora. É quando você percebe que nem todo mundo vai conseguir caminhar com você, ficar ao seu lado. Alguns amigos vão achar que você mudou. Alguns parentes vão dizer que você ficou distante. Algumas pessoas vão interpretar a sua dedicação ao trabalho como arrogância. Outras vão rir dos seus planos, minimizar as suas metas ou as suas conquistas, ou dizer que você está sonhando alto demais. E aqui existe uma verdade que dói muito. Às vezes você não perdeu pessoas, você apenas cresceu em uma direção que elas não querem seguir. Isso não significa que elas sejam ruins, não, claro que não. Significa apenas que vocês estão em ritmos diferentes. Você está pensando em vendas, escala, lucro, posicionamento, produto, marketing, no seu futuro. Elas talvez estejam pensando no fim de semana, na próxima distração, na próxima reclamação, no próximo conforto imediato. E tudo bem, ninguém é ruim por causa disso. Mas você não pode permitir que o ritmo dos outros determine a velocidade da sua vida. Se você está construindo alguma coisa maior, vai chegar um momento em que algumas conversas antigas não alimentam mais a sua mente. Alguns ambientes não vão combinar mais com a sua visão. Algumas opiniões não vão servir mais para o seu próximo nível. E isso assusta mesmo, porque crescer muitas vezes parece perder. Você perde certas companhias, perde certos hábitos, perde certas ilusões, perde a necessidade de ser entendido por todo mundo. Mas olha, em troca, você ganha o quê? Clareza. E clareza vale mais do que aprovação. Bom, agora eu vou falar sobre um ponto que dói muito, mas você precisa se conscientizar de que estar falido não é ser fracassado, tá? Agora vamos falar uma dor real: dinheiro. Porque é bonito falar de persistência, mas quando a conta vence, quando o aluguel chega, quando o fornecedor cobra, quando a fatura do cartão aperta, a conversa fica séria. Se você está com o caixa apertado agora, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Estar sem dinheiro nesse momento não significa que você não tem valor.
Significa que o seu modelo, a sua estratégia, a sua oferta, a sua gestão ou a sua fase atual precisam de correções. Olha, existe uma diferença enorme entre estar falido e ser fracassado. Estar falido pode ser temporário. Ser fracassado é aceitar que não há mais nada a fazer. E enquanto você ainda está disposto a aprender, lutar, ajustar e agir, você não terminou, você não fracassou. Muitos empreendedores enormes quebram porque misturam autoestima com saldo bancário. Quando vendem bem, se sentem gênios. Quando vendem mal, se sentem inúteis. Isso é perigoso, porque o mercado oscila, o faturamento oscila, o cliente oscila, a economia oscila. Você não pode oscilar junto em nível emocional. É negócio. Quando o dinheiro aperta, você precisa entrar em modo comandante, não em modo desespero. Olhe para os números. Onde está vazando o dinheiro? Qual produto dá margem? Qual serviço consome energia e entrega pouco lucro? Qual cliente está te dando prejuízo? Qual despesa virou vaidade? Qual canal de venda precisa ser melhorado? Qual habilidade você está evitando desenvolver? Às vezes o problema não é falta de sorte, é falta de controle. Às vezes não é falta de cliente, é oferta fraca. Às vezes não é mercado ruim, é posicionamento confuso. Às vezes não é questão de crise, é uma gestão emocional ruim que você está fazendo. E quando você começa a enxergar assim, você deixa de se sentir vítima e volta a se sentir dono. Bom, agora eu vou falar sobre um ponto simples, mas absurdamente vital para qualquer empreendedor. Olha, cansado você toma decisões piores, tá? Olha, vamos falar sobre o cansaço, porque existe um tipo de exaustão que destrói um empreendedor sem que ele perceba. Você começa a acordar sem energia, responde mensagens no automático, trabalha muito, mas produz pouco. Fica irritado com o cliente, perde paciência com a sua equipe, adia decisões importantes, vira um procrastinador, começa a duvidar de tudo e, de repente, aquilo que antes era sonho, era certeza, começa a parecer prisão. Mas talvez o problema não seja o negócio, talvez seja o seu estado físico e mental. Um empreendedor exausto interpreta tudo de forma mais negativa. Uma crítica vira ataque, um atraso vira desastre, um mês fraco vira o fim. Um problema simples vira uma montanha. E quando você decide nesse estado, tende a tomar as piores decisões possíveis. Você corta o que deveria investir, investe onde deveria cortar, fala quando deveria esperar, desiste quando deveria ajustar, contrata no desespero, vende barato por medo, aceita qualquer cliente apenas por ansiedade. Por isso, recuperar energia não é luxo, é estratégia, é necessidade absoluta. Você precisa dormir melhor, põe isso na cabeça. Você precisa cuidar do seu corpo, precisa organizar sua rotina, precisa ter momentos de silêncio, precisa parar de consumir comparação o dia inteiro, precisa entender que a sua empresa precisa de um líder lúcido, não de um dono destruído tentando parecer herói. Não romantize o esgotamento. Trabalhar duro é necessário, sim, mas trabalhar acabado por tempo demais pode fazer você perder a clareza que seu negócio mais precisa. Às vezes, antes de mudar tudo na empresa, você precisa recuperar o empreendedor que está por trás dela. Olha, outro ponto difícil para a cabeça de qualquer empreendedor é perceber que precisa parar de procurar apoio em quem não entende o jogo. Olha, um dos maiores erros do empreendedor é esperar apoio emocional, estratégico e mental das pessoas erradas. Você quer que a sua família entenda o seu risco, claro, mas talvez ela valorize segurança acima de tudo. Você quer que os seus amigos comemorem o seu esforço, mas olha, talvez eles não tenham nenhuma ambição parecida e para eles não há nada que comemorar. Você quer desabafar com pessoas próximas, mas talvez elas devolvam medo, crítica e limitação. E aí você fica frustrado. Mas a pergunta é, por que você está buscando validação? Por que você está procurando validação empreendedora em quem nunca quis empreender? Isso não significa desprezar ninguém, claro que não. Significa colocar cada pessoa no lugar certo da sua vida. A sua família pode te dar amor, mas talvez
não consiga te dar estratégia. Seus amigos podem te dar companhia, mas talvez não consigam te dar visão. A sua equipe pode te ajudar na execução, mas talvez não possa carregar as suas inseguranças. O seu cliente pode comprar de você, que é o melhor que ele pode fazer, mas ele não precisa entender a sua luta. Quando você para de exigir das pessoas aquilo que elas não podem ou não querem entregar, você sofre menos. Procure conversas melhores, procure outros empreendedores, procure livros, procure mentores, procure ambientes onde crescimento empresarial seja normal. Procure gente que entenda o peso de vender, de liderar, de arriscar e de recomeçar. Porque o ambiente certo não elimina os seus problemas, mas muda o tipo de pergunta que você faz. Ao invés de ficar se perguntando, será que eu devo desistir? Você começa a perguntar, qual ajuste eu preciso fazer para continuar e ficar mais forte? E essa pergunta muda tudo. Bom, mas nem tudo que é ruim na nossa vida é realmente inútil. Aliás, muitas coisas ruins ajudam muito, como remédios ruins que curam doenças graves, não é mesmo? Por isso que a solidão pode virar vantagem para o empreendedor. Mas não é uma solidão da maneira geral. Se hoje você está sozinho, talvez você esteja enxergando isso apenas como dor, mas também pode ser uma vantagem, porque sozinho você tem menos distração, menos opinião inútil, menos obrigação de agradar, menos ruído, menos gente puxando você para a sua versão antiga. A solidão certa pode ser uma oficina, um concerto para você. É nela que você estuda, planeja, reorganiza, recomeça, aprende. Você pode aprender copy, aprender tráfego, aprender gestão, aprender vendas, finanças, liderança. Você pode aprender a negociar melhor, aprender a ouvir o cliente. Aprende a parar de reclamar e começar a construir. Enquanto muita gente está tentando parecer bem, você pode ficar bem de verdade. Acredite nisso. E aqui está um gancho importante para você. Muitos empreendedores não precisam de mais motivação. Precisam apenas de mais habilidade. A motivação faz você começar. A habilidade é o que faz você ganhar dinheiro. Você pode estar cansado porque está insistindo em fazer do jeito antigo. Pode estar falido porque a sua oferta não está clara. Pode estar sozinho porque está tentando crescer sem entrar em ambientes melhores. Você pode estar completamente travado apenas porque ainda não aprendeu a vender com consistência. Eu passei por isso, eu entendo isso. Então, use essa fase, transforme solidão em estudo, cansaço em disciplina, pressão em foco, dor em método. Quem usa essa fase difícil como escola sai dela perigoso. Olha, existe um momento curioso na vida do empreendedor, quando as pessoas param de esperar alguma coisa de você. No começo elas opinam, depois elas criticam, pegam pesado, depois duvidam, depois esquecem. É impressionante. E quando esquecem, você ganha uma coisa importantíssima para a sua vida: liberdade. Liberdade para reconstruir sem plateia. Liberdade para errar sem ter que se explicar. Liberdade para mudar estratégia sem pedir permissão para ninguém. Liberdade para voltar ao básico. Liberdade para cortar o seu ego. Liberdade para fazer o que precisa ser feito, não o que parece bonito. Olha, muitas viradas empresariais começam nesse ponto, quando o empreendedor para de querer parecer grande e aceita fazer o simples bem feito. Liga para clientes antigos, revisa propostas, melhora atendimento, ajusta o preço, nada grande. Corta desperdícios, estuda a concorrência, testa oferta, cria conteúdo, faz parcerias, reorganiza o fluxo de caixa, isso é vital. Volta para a rua, volta para o contato real, volta para a venda. Porque no fim, negócio não sobrevive de pose, sobrevive de venda, de caixa, de cliente, de margem, de entrega e de reputação. Tem empreendedor que só começa a vencer quando para de tentar impressionar os outros empreendedores, ou a família ou os amigos. Você não precisa parecer rico, você precisa construir uma empresa saudável. Você não precisa provar nada no Instagram. Você não tem nem que estar no Instagram se for o caso. Você precisa vender, você não precisa que todos entendam a sua visão, você precisa executar. Agora a verdade é que você escolheu esse jogo. Talvez ninguém tenha te avisado o peso real. Talvez você tenha entrado com sonhos e encontrou pancadas. Talvez
tenha imaginado liberdade e descobriu responsabilidade. Mas ainda assim, em algum momento você escolheu empreender, porque você queria uma coisa diferente, você queria mais autonomia, mais possibilidades, mais crescimento, mais impacto, mais dinheiro, mais liberdade, mais controle sobre o seu destino. Então, quando a pressão vier, lembre-se, você não está sendo punido, você está pagando o preço de uma escolha que é maior. Isso precisa fazer com que você mude a sua postura. Ao invés de dizer, por que isso está acontecendo comigo, meu Deus? Você pergunta, o que isso está tentando me ensinar? Ao invés de dizer, ninguém me ajuda, você pergunta para você mesmo, que tipo de apoio eu preciso construir agora? Ao invés de dizer, o mercado está difícil, você pergunta, como eu posso ficar melhor do que o mercado está exigindo? Essa mudança de linguagem, de pensamento, muda a sua energia, porque vítima procura culpados. Donos, executivos e empreendedores procuram soluções. E empreendedor de verdade que quer crescer precisa voltar para o lugar de dono do seu negócio todos os dias. Dono do erro também. Dono da estratégia, dono do ajuste, dono da rotina, dono da comunicação, dono da coragem de continuar. Existe um outro ponto importante aí. Continuar não significa nunca parar para respirar, tá? Mas não confunda pausa com desistência. Muitos empreendedores acham que para provar força precisam trabalhar em estado de destruição permanente. Isso não é força, isso é falta de estratégia. Às vezes você precisa pausar para reorganizar, precisa diminuir a velocidade para acertar a direção, precisa cancelar uma ideia ruim para salvar o negócio, precisa abandonar um produto que não vende por mais que você goste dele, precisa encerrar uma parceria que drena sua energia, precisa mudar o modelo, mas isso não é desistir, isso é amadurecer. Desistir é abandonar o propósito por medo. Ajustar é proteger o propósito com inteligência. Então, talvez você não precise desistir da empresa, talvez precise desistir da forma antiga de conduzir a sua empresa. Talvez você não precise desistir de vender, precisa melhorar a sua oferta, melhorar o seu produto. Talvez você não precise desistir desse mercado que você escolheu, mas talvez você precise escolher um nicho melhor. Talvez você não precisa desistir, abrir mão da sua equipe, mas talvez o importante seja liderar com mais clareza. Você não precisa desistir do seu sonho, você precisa criar um plano mais realista para alcançar esse sonho. Empreendedores fortes não são aqueles que nunca mudam, são aqueles que mudam sem abandonar a visão de longo prazo. Agora vem a pergunta que eu prometi no início do vídeo, a pergunta que separa quem desiste de quem vence. Quando você estiver cansado, falido, sozinho e pensando em parar, pergunte a si mesmo, eu quero mesmo desistir ou eu só quero que pare de doer? Essa pergunta é poderosa, porque muitas vezes você não quer abandonar o seu negócio, abandonar o barco. Você só quer alívio, você quer dormir sem medo, quer respirar um pouco, quer ver dinheiro entrando, quer sentir que está avançando, quer apoio, quer clareza. Isso é humano, mas não confunda desejo de alívio com decisão de desistência. A dor fala alto sim, mas nem sempre ela fala a verdade. Quando a fase é pesada, sua mente quer encerrar a fonte da dor, e naquele momento parece que desistir resolveria tudo, mas será que resolveria mesmo? Ou você carregaria a frustração de saber que parou perto demais da virada? Você precisa aprender a atravessar dias difíceis sem tomar decisões definitivas baseado no pior estado emocional da sua semana. Descanse, organize a cabeça, converse com alguém que te entenda de verdade. Olhe os números, crie um plano de 7 dias, depois um plano de 30 dias. Faça o próximo movimento. Não tente resolver sua vida inteira hoje. Resolva o próximo passo. Olha, depois de tudo que você ouviu até agora nesse vídeo, entenda que para que você alcance os seus sonhos, as suas metas, você precisa continuar, mas você precisa continuar mais inteligente. A mensagem desse vídeo, a que eu quero passar para você, não é continue sofrendo do mesmo jeito. A mensagem é continue
mas evolua. Continue vendendo, mas aprenda a vender melhor. Continue trabalhando, mas pare de confundir movimento com progresso. Continue acreditando, mas valide isso com números. Continue sonhando, mas transforme sonho em plano, plano em rotina, rotina em meta e meta em resultado. O empreendedor que vence não é apenas o que aguenta a dor, é o que transforma a dor em melhoria. Se o caixa apertou, aprenda finanças. Se a venda caiu, aprenda melhor vendas, ofertas. Se o marketing falhou, aprenda mais comunicação. Se a sua equipe não está performando direito, aprenda a liderar. Se o cliente não está voltando, aprenda com essa experiência. Se você está perdido, aprenda gestão. Cada problema está apontando para uma habilidade que você precisa desenvolver. E quando você começa a enxergar problemas como professores, você para de se sentir amaldiçoado e começa a se sentir abençoado e sendo treinado. Olha, talvez hoje ninguém veja o seu esforço, ninguém vê você acordando cedo, ninguém vê você tentando vender, ninguém vê você segurando a sua preocupação, as dores de cabeça que você passa, ninguém vê você fazendo conta, ninguém vê você respirando fundo antes de responder uma mensagem difícil, ninguém vê você tentando parecer forte para não desmoronar na frente da sua equipe e da sua família. Mas você sabe disso. E um dia, se você continuar, vai olhar para trás e entender que essa fase não foi inútil. Pelo contrário, ela te ensinou a ter uma casca, te ensinou a negociar, te ensinou a cortar excessos, te ensinou a escolher melhor, te ensinou a não depender de aplausos, te ensinou a liderar sem precisar parecer perfeito, te ensinou que coragem não é ausência de medo. Coragem é agir mesmo tremendo. E quando você compreender tudo isso, esse vai ser o dia que você vai agradecer a Deus por não ter parado. E quando sua empresa crescer, muita gente vai dizer que foi sorte. Mas só você vai saber, vai lembrar do mês em que você quase fechou, vai lembrar do cliente que você perdeu, vai lembrar daquela conta atrasada, vai lembrar daquelas noites difíceis, vai lembrar do dia em que pensou em desistir e mesmo assim fez mais uma ligação, criou mais uma oferta, gravou mais um conteúdo, atendeu mais um cliente, estudou por mais uma hora. É assim que viradas acontecem. Elas não acontecem em um momento mágico, mas em centenas de pequenas decisões, muitas vezes micro decisões, tomadas quando seria mais fácil parar. Então, se você é empreendedor e está sozinho, quebrado e cansado, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Não entregue seu sonho de bandeja para uma fase ruim. Não jogue fora a sua visão porque hoje o caixa apertou, porque você está devendo. Não abandone a sua empresa porque algumas pessoas não entenderam e estão fazendo pouco caso de você. Não confunda cansaço com incapacidade. Não confunda solidão com abandono. Não confunda dificuldade com destino. Você ainda pode ajustar, sempre vai poder ajustar. Ainda pode aprender, porque você sempre pode aprender. Ainda pode aprender a vender, você pode recomeçar, pode reconstruir, pode surpreender todo mundo, inclusive e principalmente você mesmo. Mas precisa continuar. Continue mesmo que hoje seja pequeno, continue mesmo que ninguém esteja dando bola, continue mesmo que você precise recomeçar do básico, continue mesmo que a sua voz trema, continue mesmo que pareça tarde, continue, mas continue mais forte, mais inteligente, mais disciplinado e mais estratégico, porque o mercado pode e é duro, mas ele recompensa quem aprende mais rápido, quem aguenta mais pressão e quem não abandona o campo de batalha logo no primeiro grande teste. Bom, e se esse vídeo falou com você, se eu conseguir tocar o seu coração, a sua mente, aproveita, já deixa o seu like aqui, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e não seja egoísta, compartilhe esse vídeo com algum amigo empreendedor que também sofre esses problemas que todos nós sofremos e nos vemos no próximo vídeo. Agora, antes de terminar, eu quero falar só mais uma coisa. Ser empreendedor é quase que uma missão. Se essa é a missão que você quer para a sua vida,
Então, ore, peça a Deus para Ele mostrar o seu caminho, para mostrar o caminho que você tem que tomar. Muitos empreendedores na história contam casos de estarem no fundo do poço e pediram clareza a Deus. E nessa hora, é a hora que Deus aparece. Nos vemos no próximo vídeo. E não se esqueça, volte aqui no canal. Aqui você é sempre bem-vindo. Até lá!